Olá, eu sou o professor Alexandre Miranda. Esse é o Canal em Cristo, com o quadro Séries Bíblicas, e esse é o quarto episódio. Vamos falar sobre a igreja de Tiátira. As séries bíblicas, as 7 igrejas do Apocalipse, com o título O Amor sem Discernimento, quando tolerar se torna pecado. Há igrejas frias, igrejas perseguidas, igrejas que negociam a verdade. Foi o percurso que fizemos até agora nos 3 primeiros episódios. E há também igrejas cheias de amor, serviço e crescimento, mas incapazes de dizer não. Hoje chegamos a uma igreja elogiada por suas obras, mas severamente advertida por sua tolerância. Neste quarto episódio da série, vamos falar da igreja de Tiara, uma igreja onde o amor cresceu, mas o discernimento adoeceu. Então vamos fazer a leitura aqui da carta, né? A igreja de Tiara, igreja de Tiátira. Tiara é aquilo que a gente põe aqui, né? No cabelo, nada a ver. Tiátira. Vou trocar o óculos, então eu não leio nada. Tristeza. Então vamos lá. Apocalipse. Não deixei marcado, mas eu vou achar aqui facinho. Esse aqui está no capítulo 2 ainda, não, 2, capítulo 2, versículo 18 ao 29. Então, quarta carta à igreja de Tiátira. E ao anjo da igreja de Tiátira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Ele está repetindo lá o capítulo 1, né? Eu conheço as tuas obras e tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam, comam dos sacrifícios da idolatria. Aqui se prostituir não é uma palavra literal, né? E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, aos que restantes que estão em Tiátira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós temos um nome aqui citado, que é Jezabel, né? O que nós vamos destacar aqui, que são as obras. Na carta diz assim: conheço tuas obras, teu amor, tua fé, esse é o destaque, teu serviço, tua perseverança. Só que o porém aqui é Jezabel. Então, vamos pensar aqui no contexto, né, como eu fiz nos outros episódios, no contexto histórico. Tiátira não era uma grande metrópole como Éfeso e Pérgamo, mas era uma cidade comercial, conhecida por suas corporações de ofício. Para trabalhar, vender e sobreviver, era quase obrigatório participar de banquetes religiosos ligados a cultos pagãos. Vamos lembrar
que estamos falando do Estado romano, é um Estado religioso, um Estado romano que cultua o imperador e existem outros deuses, né, que são cultuados ali. Então o Estado, às vezes, obrigava as, seus cidadãos a estarem ligados a várias festividades culturais que eram promovidas nas ruas e em locais religiosos, que estavam ligados a esses cultos pagãos. Então aqui a pressão, ela não era só estatal, ela era estatal, econômica e social. Né? Então você tem uma pressão grande, parece com o que acontece hoje também. E a igreja precisava decidir como viver a fé sem ser excluído da vida cotidiana. Se você é excluído da vida cotidiana, você deixa de ter as oportunidades de promover a fé, de promover a palavra, né? Então Cristo começa com um elogio, e são elogios que impressionam, são obras, amor, fé, serviço, perseverança. E ele acrescenta que as últimas obras eram muito maiores, ou eram maiores que as primeiras. Então, Tiátira estava crescendo, ela serve, ela ama, ela avança. Então, tudo que muitas igrejas desejam ouvir. Cristo reconhece isso. Mas isso torna a advertência ainda mais séria, porque se você, de certa forma, é esse exemplo, né, para todos e para os outros, então acaba que o erro ele se torna visivelmente menos tolerável, ou com uma advertência muito mais intensa. E a advertência é: toleras Jezabel. Esse é o problema central. Jezabel, há uma Jezabel histórica, que ela está lá no Antigo Testamento. Então, um dia eu vou fazer um vídeo sobre ela. Na verdade, eu quero criar um quadro no canal sobre mulheres bíblicas. Ah, e Jezabel é uma mulher bíblica. Né? Ela está lá em 1 Reis, capítulo 16, 21, 2 Reis, capítulo 9. Mas, assim, essa é uma Jezabel histórica que foi terrível, uma mulher terrível. Mas nessa carta, o que a maioria dos intérpretes cristãos entende, que não se trata da mesma Jezabel histórica, essa lá do livro de Reis, porque essa também, né, já estava morta há séculos, mas de uma mulher real, que pertencia à igreja, que se dizia profetisa, que ensinava doutrinas dentro da perspectiva daquela época bíblica, né, do que nós tínhamos dos ensinamentos para aquela época, eram doutrinas erradas, ou seja, havia um sincretismo religioso ali no ensinamento, na doutrina dela, a imoralidade sexual, participação em banquetes pagãos, que era uma questão ali com carne sacrificada a ídolos. Hoje a gente pode dizer que se alguém se diz profeta ou profetiza e fala algo que é contrário ao que está aqui na Bíblia, é exatamente o que essa carta aqui diz à igreja. Isso diz: tens aí uma mulher que a si mesma se declara profetisa e dá o nome de Jezabel. Aqui não é apenas a pessoa histórica, né? Como eu disse, ela não é aquela. Isso é um tipo, sabe, espiritual. É um tipo cultural, espiritual, é um arquétipo, né? Porque a gente pode traduzir isso como uma pessoa que usa uma linguagem espiritual, reivindica uma autoridade, porque a pessoa se diz profeta ou profetiza, então ela reivindica uma autoridade, ela mistura fé com práticas incompatíveis com o evangelho, como eu disse num episódio anterior. Eu vejo muita gente falando que você não precisa mais da Bíblia para você ensinar e pregar, só o que você recebe do Espírito Santo.
E muitas pessoas que se dizem profetas e profetisas acabam fazendo isso. E, e muitas das que ouvem os seus ensinamentos são seduzidas, mas elas não vão conferir. Porque às vezes a pessoa acha que o pastor, a pastora, o profeta, a profetisa, disse lá na frente, ainda diz às vezes com uma forma assim, tanto ameaçadora, que ela não pode abrir a Bíblia e conferir se há alguma coerência ali. Eu lembro de um fato, quando eu comecei a dar aula, muitos anos atrás, aula de história, primeira vez que eu entrei na sala de aula, uma turma do ensino médio, acho que o último ano, os alunos lá já prontos para entrar para a faculdade, e uma aluna sentada na frente começou a fazer várias perguntas aleatórias, assim. Ah, sobre o fato, eu não lembro lá, ela fez umas 3 perguntas sobre algum fato histórico, eu fui respondendo, e na terceira pergunta eu olhei assim, fiz assim, ela estava com um livro de história, né, na mão assim, e ela fazia assim, via um tema e perguntava para mim, e ficava vendo se eu estava respondendo adequadamente àquele livro. A gente sabe que na história existem linhas de pensamento, existem interpretações, existe o fato histórico ele existe, não tem como você negar, né, que algo aconteceu, mas existem interpretações sobre aquele ponto, contextualizações. Então, assim, quando quando eu fui fazer minha segunda faculdade de filosofia, eu lembro que a faculdade não teve um período que ela não liberou das aulas de história. Então, eu já, professor antigo de história, com uma linha de pensamento específica, que tinha estudado autores mais tradicionais, eu tive uma professora de história jovem, recém-formada, que tinha uma linha mais, mais alinhada com o progressismo histórico, vamos dizer assim. Então ela tinha autores diferentes, com interpretações diferentes da história. Eu quase fui reprovado na matéria. Eu, professor de história, quase fui reprovado. E eu tentava dialogar com ela, falar com ela, olha, nós temos visões diferentes. Então o que eu estou escrevendo para você aqui é uma argumentação sobre esse autor, que eu não concordo com essa interpretação dele. Ela não aceitou, teve que entrar a coordenação. Acabou que a faculdade aceitou lá. Eu fiz história na PUC, né? E aí acabaram aceitando, e aí fui retirado dessa matéria e pude prosseguir. Mas a questão é que a professora nova, recém-formada, ela tinha uma convicção tão grande que o que ela ensinava ali, o autor dela ali, era a verdade absoluta. E ela não aceitava nenhum tipo de contraponto. Para algumas pessoas aquilo era ponto fechado. Para mim, não. Então eu fui questioná-la e ela foi me dando zero nas provas, nas arguições, né? E assim, eu era mais velho que ela, isso não era problema. Então eu não sei se ela me via de alguma forma assim que a ameaçava. Eu sei que eu fui extremamente é, ah, humilhado às vezes, tal. Mas assim, voltando aqui ao profeta, profetisa, ao pastor, às vezes eles falam de uma forma que, cara, se você ali sentado no banco da igreja olhar e pensar em duvidar, você já se sente culpado. Aí você vai pegar a Bíblia e falar assim, ó, oh, pastor, profetiza, profeta, a Bíblia não diz isso. E aí, como é que você faz isso? Então, de certa forma, você é seduzido a concordar com aquilo. Mas você está cometendo um erro junto. Então, essa sedução acaba relativizando o pecado. Esse é o apontamento aqui de Jezabel. E o problema não é apenas Jezabel, é que a igreja tolera. Então, existe uma igreja inteira ali com uma pessoa, né, fazendo essas profecias ou induzindo a relativização, a tolerância, ao erro, trazendo para dentro da igreja o que não se deve trazer,
Você tem uma igreja que parte não aceita, parte deixa para lá, não vou discutir, não cabe a mim, cabe aos presbíteros, cabe ao conselho, e aí segue aquilo e de repente aquela coisa já saiu do ponto, ou a igreja inteira já concorda. Então, tolerância, ela não é sinônimo de amor. Você não vai tolerar o seu filho fazendo alguma coisa errada porque você o ama. Você, exatamente porque você o ama, que você vai corrigi-lo, vai mostrar para ele que aquilo que ele fez é errado. Então aqui é o ponto mais difícil de Tiátira. Amor sem verdade não liberta, amor sem discernimento adoece. Então a igreja confunde paciência com permissividade, misericórdia com omissão, acolhimento com validação. São coisas muito diferentes. Paciência não é permissividade. Paciência tem limite. Permissividade, permitir, é deixar que aquilo aconteça, praticamente sem limite. Misericórdia não é omissão. Misericórdia é perceber que há ali um erro e há misericórdia em relação ao erro, um perdão, mas não simplesmente dizer, não aconteceu. Então, perdoar não é dizer isso, isso nunca aconteceu, deixa para lá. Não vamos falar sobre isso mais, continua. Não, tem que haver ali um acerto e um reconhecimento real. E acolher não é validar. Eu posso acolher na minha igreja várias, como Cristo fez. Cristo, naquele episódio da mulher que ia ser apedrejada, adúltera, Cristo acolhe, mas Cristo não valida. Essa é a diferença. Ele diz: vai, não pecais mais. Ou seja, aquilo a qual ela tinha feito, ela era uma mulher adúltera, ele falou, ele acolheu, mas ele não validou. Então, isso não é maturidade, como na igreja anterior. Isso é infidelidade, né? Então, na carta, João cita os olhos como chama de fogo. Então, Cristo aqui se apresenta como aquele que vê o que está oculto, sonda mentes e corações, conhece motivações, não apenas discursos. Então, se você denomina pecado aquilo a qual Paulo diz que causa escândalo, mas nós também temos que ter cuidado com aquilo que está em nossos corações, em nossas mentes. Porque se o pecado não causou escândalo ainda, como algo efetivamente executado, o que está na mente e no coração, uma hora vai ser executado. Você é movido pelo que está na sua mente e no seu coração, não é? Então, na carta, ele cita esse conhecimento das motivações, não apenas do discurso. Então, não adianta eu falar, 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 falar. É a história que às vezes eu conto, né? O exemplo, ele ensina muito mais do que o falar. Então, o pai, a mãe fala para a criança, não jogue lixo pela janela do carro, na rua pública, no chão, e aí estão lá numa viagem, o pai está tomando uma latinha lá de energético para fazer a viagem tranquilo lá, ligadão. Ele abre o vidro do carro e joga a latinha pela estrada. Você não precisa dizer nada. Nada. Todo ensinamento que porventura ele tenha dito ali para a criança, não pode jogar lixo pela janela na rua, ele desmontou, ele destruiu. Porque se meu pai faz, eu faço. É simples. Não adianta ele virar. Não adianta ele virar e falar assim: não faz isso, viu, filho? Não adianta. O exemplo, ele é extremamente capaz de ensinar muito mais do que a fala, porque a atitude ela vem de dentro, ela vem do coração, ela vem da mente. Então, o que habita a nossa mente e nosso coração é como nós agimos. Então não adianta você falar eu sou do amor, eu sou do bem, se lá no recanto do seu lar você espanca seu filho, vai lá no seu trabalho, na sua igreja, na sua convivência, você é uma pessoa, né,
que tem um discurso do bem. Então, o amor ele pode nos cegar, o crescimento ele pode nos iludir, mas os olhos de Cristo não se enganam com o que ele vê, com o que está acontecendo. Ele não rejeita as obras de Tiátira, ele rejeita a falta de discernimento moral e doutrinário. Aquilo que a profetisa está seduzindo e dizendo ali é o que ele está, a aceitação da igreja sobre aquilo é o que ele está dizendo, né? É o que ele está alertando aqui, fazendo a sua exortação. Jezabel aqui, ele é o símbolo disso. Tá? Também cita o tempo para arrependimento. Né? Cristo afirma que deu tempo para arrependimento. Ou seja, você percebe o erro e você dá tempo para que aquela pessoa, aquele grupo de pessoas, aquela igreja, consiga encontrar no discernimento o seu caminho correto, voltar à trilha, né? Só que o tempo não é infinito, né? É o que eu falei da permissividade, né? Paciência é uma coisa, permissividade é outra. Permissividade seria esse tempo infinito. Paciência não, ela tem limite. Isso é uma frase, paciência tem limite. Então há limite para a tolerância divina. Então, quando o erro se institucionaliza, aí a pessoa vira a referência da igreja. Então, Isabel vira a referência da igreja. A sedução vira ensino e o pecado é normalizado. Então, aqui nós vemos algo sério. Cristo disciplina por amar a igreja, como um pai disciplina seus filhos, pai e mãe, tutores, disciplinam seus filhos porque os ama. Então, não porque tolera, você não vai tolerar um erro, você vai disciplinar. A disciplina é amor. E também fala sobre a promessa aos fiéis dentro da igreja, porque óbvio que a igreja não pode ser condenada como um todo, né? Obviamente você tem ali algo que está acontecendo, mas você tem, né, nessa carta, Cristo reconhece que nem todos em Tiátira cederam, não é? Eu acho que dentro da igreja, acho que em qualquer grupo você tem, você não é uníssono. Eu sempre falo isso. Então há um remanescente fiel, ou remanescentes. A esses ele promete autoridade com ele, Deus, Cristo, Jesus, ao qual está passando essa mensagem para João, a estrela da manhã, participação em sua vitória. Mesmo em igrejas confusas, Cristo preserva os que permanecem fiéis. Isso é um alento, isso é uma brisa, sabe? Uma brisa leve, aquele vento que num calor extremo, você vem aquela brisa assim que te refresca. Isso é um refrigério. Quando na carta Cristo diz que ele reconhece, mesmo dentro de uma igreja, que como um todo, a igreja como um todo, né, suas atitudes não são as corretas, você tem um discurso, mas a atitude é errada, ou você tem aquilo que se institucionaliza ali, mas Cristo diz aqui, os fiéis que permanecem fiéis serão preservados. Ele vê isso. Então, isso é um alívio, né? Há um grande questionamento. Já vi muitas pessoas pedindo aconselhamento pastoral em outras igrejas, né? Se devem ou não ficar numa igreja ao qual elas estão vendo que a conduta não está sendo coerente com a Bíblia, coerente com aquilo que ela reconhece biblicamente, né? Porque sair de uma igreja é uma atitude mais radical. Você tem uma comunidade ali a qual você está inserido, você gosta, você é amparado, você é acolhido, você participa, você ajuda. Então, uma decisão difícil. E qual é o espelho de Tiátira para hoje? Né? O que ela nos confronta profundamente? Então, nós, né, hoje, como eu disse no vídeo anterior sobre estarmos numa posição parecida com o apóstolo Paulo, de olhar as igrejas ali, naquele seu início,
e começar a escrever as cartas de correção, não que nós façamos isso, mas a posição é semelhante de podermos olhar esse movimento da igreja, das igrejas, né? Então, nós vivemos esse tempo em que tudo precisa ser aceito, né? Tudo precisa ser aceito. E aí eu vou falar de outro livro meu. No vídeo anterior eu falei de um, agora eu vou falar de outro. Esse aqui. Né? Não é propaganda não, tá? Porque esse livro aqui, Onde Está Meu Like, também é um livro pequeno, acho que esse livro tem 120 e poucas páginas. Ele fala da nossa condição onde tudo precisa ser aceito, né? Então, onde está o meu like? É a nossa necessidade de ser reconhecido, de ser visto, de ser integrado a, ao senso comum, né? Aquilo que a gente fala de cultura urbana, que é diferente do que é religião, e aí você precisa ser amado, precisa ser aceito, precisa. É, porque onde está esse meu like não fala só de Facebook, de Instagram, não. Ele fala de tudo no seu trabalho. Às vezes você cede, você aceita, você tolera coisas que você não toleraria para você ser reconhecido. E nesse tempo a gente vive um momento que toda correção que a gente faça é falta de amor. Aí você não tem empatia, você não tem sensibilidade, falta de amor. Então, muitas pessoas que precisam, né, aqui eu falo sobre o sujeito digital e o sujeito do like, né? O sujeito digital é aquele que convive, né, bem com toda a tecnologia, desde mídias sociais, internet, IA, GPT, tudo, convive bem com aquilo, aquilo não direciona a sua vida, não faz com que ele seja o sujeito. Mas tem o sujeito do like, aquele que precisa da aprovação de um outro que está num outro lado da tela, que às vezes ele nunca viu, vai dar um like por uma foto que ele postou, por um que ele falou. Então, assim, é uma necessidade de aprovação. E isso transborda para o trabalho, para a escola, para a igreja, né? Então, aqui nessa carta, Cristo nos ensina que amar também é dizer não. A igreja não é chamada a ser cruel, mas também não foi chamada a ser ingênua. Aqui não é uma questão de ingenuidade e nem de ser cruel. Então, eu vou encerrar esse vídeo aqui com esse espelho que Thyatira nos traz, né? Nos faz lembrar que a igreja ela pode crescer, ela servir, amar, ter atitudes que são edificantes, que são exemplos que vão ficar marcados, mas é ainda assim perder-se, abandonar-se, ficar distante do discernimento e no que está na Bíblia. Tá? Então, eu encerro aqui. Segunda-feira que vem devemos ter o quinto episódio de Sardes, que é uma igreja com fama de viva, mas espiritualmente morta. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Peço que se inscrevam, por favor. Né? Dê um like, deixe comentários, compartilhe o vídeo para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus inimigos. Eles também precisam de discernimento e conhecimento. E espero que o Espírito Santo nos conceda amor verdadeiro, fé viva e principalmente discernimento santo. Muito obrigado e até a próxima. Amarás ao Senhor de todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu ser. Nada neste mundo pode isso mudar. E ao teu próximo como a ti mesmo